Boa noite para todos. Sejam bem-vindos ao programa Militão e Militão desta quarta-feira. Muito bem, hoje um assunto muito interessante, né? Nós vamos falar de penhora judicial. Inclusive você de Brasília, Belo Horizonte, que também acompanha o programa, aqui pela Rede Tropical CNT, um assunto bacana. Para tanto, está conosco aqui a advogada Ludmila Rodrigues Simões, né, sócia da Rodrigues Simões Advogados Associados. Ela é especialista em Direito Processual Civil e Direito Bancário. E sempre vem com temas interessantes como esse ao programa Militão e Militão. Boa noite, doutora Ludmila, como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Tudo bem, e você? É um assunto que muita gente fala sobre isso, mas a maioria não conhece o que pode, o que não pode ser penhorado e tal. O que é a penhora judicial, doutora Ludmila? Então, na verdade, Marcelo, parece até uma questão desconhecida, né? Mas é uma questão assim de âmbito assim, de toda a população. Por quê? É a busca do crédito pelo Poder Judiciário. Então, é um cumprimento jurisdicional. Então, o credor entra para cobrar o crédito dele e o devedor não paga de imediato o seu débito, então o Poder Judiciário vai atrás de bens do devedor para o pagamento desse crédito. E é possível em qualquer tipo de processo? Não. Na verdade, nós temos fases processuais para a busca desses bens ou somente num processo executivo. Se você tem um título executivo, você pode de imediato já buscar a penhora de um bem. Você já pode, na petição inicial, dispor o bem que você quer para penhorar no seu processo. Ou se você tem um processo de conhecimento, que é aquele que você busca um dano moral, ou você não tem um título executivo formado, como é uma ação de cobrança, que você não tem aquele título muito formado, que é aquele cheque que você já passou o prazo prescricional, não tem uma nota fiscal que ele não assinou o canhoto da sua nota. Então, você tem que passar por uma fase de conhecimento para depois entrar na fase executiva. Nessa fase executiva, você tem o direito à penhora. E quais os meios mais utilizados, doutora Ludmila, pelo Poder Judiciário? Então, atualmente, ficou assim muito célere o processo. Por quê? Hoje tudo é eletrônico, Marcelo. Então, o primeiro meio escolhido pelo credor é o meio que nós chamamos no nosso meio jurídico, que é o Bacenjude. Então, até esse ano, em 18 de janeiro, alterou o método de penhora. Por quê? Antigamente, o método Bacenjude, que é a penhora de dinheiro nas contas bancárias do devedor, ele era realizado só à meia-noite. Atualmente, não. A partir do dia 18 de janeiro, ele é realizado durante o dia, em qualquer horário. Então, se as pessoas fazem assim, caiu um dinheiro, eu tiro da conta para não ter penhora. A partir desse ano, não. A qualquer momento pode haver penhora nas suas contas. De surpresa? De surpresa. Tá? Então, geralmente, as pessoas ficam até bravos com os advogados. Por quê? Fala assim, mas você não me avisou. E geralmente não tem como avisar. O juiz faz para cumprimento jurisdicional mesmo, porque tem que ter efetividade processual. Né? O credor entrou com o processo para ter efetividade, para não abarrotar o Poder Judiciário de processos sem efetividade. Então, tem restrição de visualização do advogado, o advogado não fica nem sabendo do devedor que vai ter essa penhora Bacenjude. Depois do Bacenjude, restou sem saldo, vem o Renajude. O que é o Renajude? É o bloqueio de carro, de móveis. O que vai ser? Motocicleta, caminhão, automóveis em geral. Tanto os com alienação fiduciária como os sem alienação fiduciária, no nome do devedor, são bloqueados pelo sistema também. Tem duas formas de bloqueio. De transferência, então o devedor fica impedido de fazer qualquer transferência, como também de trânsito. Se tiver esse tipo de bloqueio de trânsito, ele fica impedido até de se locomover com o automóvel. Então, qualquer barreira que ele passar e for parado numa blitz, o automóvel dele é bloqueado e é levado para o pátio do Detran. Interessante, hein? E após esses todos os meios eletrônicos,
Após isso, a gente tem também o bloqueio de bens imóveis, que daí é feito uma pesquisa de bens no nome do devedor nos cartórios de registro de imóveis. E todos os bens do devedor são penhoráveis? Não, nós temos uma listagem no Código de Processo Civil de bens impenhoráveis, Marcelo. Ah, é? É. É bem interessante que, na verdade, eu acho assim que muitos já sabem que o salário, a verba salarial é impenhorável. Tem uma ressalva já na questão de verba salarial no Código de Processo Civil, que verba de pensão alimentícia não entra na questão de impenhorabilidade. A casa própria, bens voltados para a atividade profissional também é impenhorável. Então, tem uma listagem que é impenhorável. A poupança também, até 40 salários mínimos, é impenhorável. Interessante, hein? E só vamos continuar aqui falando. Não, daqui a pouco nós vamos voltar na verba salarial, que essa é bacana. E existem exceções quanto à a palavra difícil, impenhorabilidade disposta no Código de Processo Civil? Então, Marcelo, o que acontece? Com o passar dos anos, o Código de Processo Civil foi alterado em 2015. O que o Poder Judiciário viu? O Poder Judiciário viu que o devedor estava buscando meios para se valer dessa questão da impenhorabilidade. Então... Entendeu? Então, o Poder Judiciário começou a criar mecanismos, jurisprudências, para poder achar brechas, para poder falar assim, nossa, é impenhorável, mas se nós acharmos tal coisa, a gente pode penhorar. Então, existem exceções, sim. É interessante, né? Vamos voltar na verba salarial, no salário. Muita gente diz assim, salário não pode penhorar. É verdade? A gente vale falar do salário como também da aposentadoria. Certo. Né? É muito interessante que a gente aqui pode falar dos dois, que a gente pode até equiparar. Verba salarial é impenhorável? Até certo ponto. Porque se o credor fizer toda a pesquisa de bens, não encontrar nada, ele está autorizado a penhorar 30% da verba salarial e da aposentadoria do devedor, sim. Então, nós já temos jurisprudências que autorizam a penhora de 30% da verba salarial e da pensão ou até mesmo da aposentadoria do devedor. Isso dependendo do valor do salário? Independentemente do valor. Se ele comprovar, na verdade, a insuficiência de recursos, alguma coisa assim, tudo bem. Só que daí ele vai ter que ter a defesa junto ao advogado dele. Entendi. O juiz primeiro defere, certo, para depois ele fazer a defesa dele. Não é brincadeira, não. Muito bem, agora vamos retomar esse bate-papo muito interessante com a doutora Ludmila Rodrigues Simões, sócia da Rodrigues Simões Advogados Associados, sobre penhora judicial. Doutora Ludmila, o bem de família, a casa onde o devedor mora, pode sofrer penhora ou não? Na verdade, um dos tópicos do Código de Processo Civil, como eu falei anteriormente, ele é que o bem de família é impenhorável. Então, quando a casa onde o devedor mora, ele sofre penhora, o advogado tem que apresentar diversos documentos comprovando que lá é onde o devedor reside. Ocorre que, Marcelo, se onde o devedor reside é uma casa de alto padrão, ele corre o risco, sim, de perder essa casa, ir para leilão, pagar o débito e ele ficar com o troco dessa casa. Esse é um risco altíssimo que ele corre, se for considerado o que o Poder Judiciário fala de suntuosidade. Mas nós temos outra defesa. Porque, na verdade, geralmente, essas casas de alto padrão, o devedor ele é casado. Certo. Né? Concorda que o devedor ele não é proprietário sozinho desse bem? É verdade, tem a esposa. Tem a esposa. E em alguns casos, e os filhos, né? E os filhos que são herdeiros. Então, na verdade, uma casa dessa não reside somente o devedor, reside geralmente de 4 a 5 pessoas. Né? Então, tudo isso tem que ser comprovado. Caso contrário, corre-se o risco de perder também o bem de família.
Só uma pergunta aqui. O brasileiro acha que pode fazer sacanagem, né? Durante o processo, se ele, por exemplo, mudar, ele é proprietário da casa e tornar outro proprietário, isso é totalmente ilegal ou não? Ele é proprietário... na verdade, isso aí configura-se como fraude a credores ou fraude à execução durante o processo. Se ele faz isso antes do processo, mas quando ele contraiu a dívida, é fraude a credor. Se durante o processo, é fraude à execução. Daí isso quem tem que configurar é o credor. Ele tem que buscar a documentação e comprovar no processo. Entendi. Após a penhora, é possível a defesa do devedor, doutora Ludmila, entrar com possível liberação do bem? Tem esses casos? Tem. Eu acho que é muito importante. Para isso, o devedor, é direito do devedor fazer a sua defesa. É muito importante ele contratar um profissional com conhecimento da matéria, porque, como eu disse, está disposto no Código de Processo Civil. É elencado lá a questão da empenhorabilidade. Mas, como eu disse também, o Poder Judiciário já abriu um leque imenso de exceções. Então, tem que ser um profissional com experiência na área para impugnar essa penhora, para você não perder o seu bem. Porque a gente está falando aqui, Marcelo, às vezes, de um bem de 300, 400, 500 mil reais. E, às vezes, a pessoa quer economizar nos honorários e ele pode chegar a perder um bem desse. Não é verdade? Aí é tarde. Então, esse meio pelo qual a gente chama de impugnação à penhora. A gente tem 15 dias após o recebimento da penhora para realizar conjuntada documental comprovando o alegado. Tá? Então, é muito importante a gente ter, junto ao advogado, a gente apresentar toda a documentação para ele poder apresentar a sua defesa. Aqui me veio uma dúvida, quando você falou liberação do bem, inclusive se for penhora de conta bancária, de poupança? Inclusive, por exemplo, no caso da poupança, a poupança tem uma exceção que eu não falei, que a poupança é também até 40 salários mínimos, como eu falei. Mas se ficar comprovado que o devedor usou a poupança para burlar a lei, usando a conta poupança como conta corrente... Porque tem gente que usa poupança para não ter penhora. Entendi. Né? Mas se o credor falar assim, olha, mas ele movimenta como conta corrente, desconfigura a poupança. Isso aí também já temos jurisprudências que não está dentro do rol da empenhorabilidade. Então, o que a gente faz? Nós vamos lá, no prazo de 15 dias, apresentamos o cartão poupança, apresentamos um extrato, fazemos a defesa do devedor. Daí o juiz aprecia, chama o credor para falar da nossa defesa, o juiz aceitando, daí ele vai lá e ele decide o que ele vai fazer. Entendi. Libera ou não. Então, mas tem a possibilidade. Tem a possibilidade. Não está fechado nisso, né? E caso não seja realizada ou aceita a defesa pelo juiz, o que ocorre com o bem? Então, no caso do dinheiro, Marcelo, se, por exemplo, o juiz fala assim, não, eu entendi que essa sua conta poupança e esse seu dinheiro não provém de salário ou pensão ou aposentadoria, libera-se o dinheiro para o credor, abate da dívida. No caso de automóvel, o credor, ele tem o direito vai para avaliação o carro é avaliado, o credor pode falar assim, tá bom, eu aceito ficar com o carro, abate pelo valor da avaliação, ou o carro ou o imóvel vai para leilão. Tanto com o carro como o imóvel vão para leilão, e daí abate do valor da dívida pelo valor do leilão, ou ocorre a adjudicação pelo credor e abate pelo valor do bem. Entendi. Demora muito o leilão judicial, não? Hoje em dia não, Marcelo. Hoje em dia, com o indeferimento da impugnação, já é agendado o leilão eletrônico, que hoje em dia ocorre o leilão eletrônico, você entra online mesmo, e o Brasil inteiro já fica de olho para poder arrematar esse bem. Leilão está marcado, não há mais nada para fazer, né? Ou ainda dá? Não, dá para fazer sim. Ah, nós podemos, se tiver alguma nulidade
na carta do leilão ou datas, alguma coisa, a gente pode fazer alguma coisa. Opa, interessante Tá? a lei, Ou né? pode ter um embargo de terceiro. Por exemplo, foi penhorado aquele bem, só que o credor vendeu para terceiro de boa-fé. O terceiro de boa-fé pode entrar com embargos de terceiro no processo e falar assim, ó, esse bem aí é meu. Vocês penhoraram um bem que não é dele mais. Eu comprei há anos atrás, está aqui o contrato. Então, cabe também recurso ainda. A lei é interessante. Já acabou? Que bate-papo bom. Doutora Ludmila Rodrigues Simões, muito obrigado pelos esclarecimentos a respeito de penhora judicial. São muitos detalhes, né? Isso que é interessante na lei. E bom trabalho. Obrigado, Marcelo. Ok, já vamos embora. Boa noite para todos.